pra você e tal. É. Achei que você tava usando a minha cara. Depois, na volta, no ônibus... Durante anos, o Brasil acreditou que aquela história era perfeita demais para acabar. Dois jovens no auge, uma novela que atravessou gerações, um casamento que parecia roteiro de cinema e um silêncio que durou mais de 4 décadas. Mas agora, aos 62 anos, algo finalmente ganha uma nova luz. Não é escândalo, não é fofoca, é maturidade, é tempo, é verdade emocional. Hoje você vai entender o que realmente estava por trás daquele divórcio que parou o país e por que certas escolhas silenciosas mudaram destinos para sempre. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Antes de continuar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhuma história impactante como esta e escreva aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Agora prepare-se, porque o que parecia apenas o fim de um casamento pode ter sido o início de algo muito maior. Nos finais dos anos 70, a televisão brasileira não era apenas entretenimento, era ponto de encontro nacional. Foi nesse cenário que 2 jovens talentos se cruzaram diante das câmeras e, sem que o público percebesse, começavam a escrever uma das histórias mais comentadas daquela geração. Glória Pires já era vista como promessa sólida da dramaturgia, disciplinada, intensa, com uma maturidade incomum para a idade. Fábio Júnior vivia o auge da imagem de galã sensível, cantor romântico e ator em ascensão. Quando dividiram cena na novela Cabocla, a química ultrapassou o roteiro. O que era ficção ganhou contornos reais, e o país, acostumado a torcer por casais nas telas, passou a torcer também fora delas. As revistas ampliaram cada gesto, cada olhar, cada aparição pública. O namoro virou manchete. O casamento, celebrado em 1981, foi tratado como confirmação de um conto de fadas moderno. Em 1982, o nascimento da filha consolidou a imagem de família jovem, talentosa e promissora. Para milhões de brasileiros, eles representavam mais do que um romance, simbolizavam harmonia entre carreira, paixão e sucesso. Mas enquanto o público enxergava a perfeição, a realidade exigia equilíbrio delicado entre agendas intensas, exposição constante e responsabilidades precoces. Eram 2 artistas em plena expansão profissional, aprendendo a conciliar fama, juventude e vida a 2 sob vigilância permanente da imprensa. Nada indicava ruptura, nada sugeria desgaste visível. Justamente por isso, quando a separação foi anunciada em 1983, o choque foi nacional. Não houve escândalo público, nem versão detalhada, apenas um silêncio que ecoou mais alto que qualquer declaração. E assim nasceu um mistério. O casal que o Brasil havia adotado como símbolo de romance e estabilidade tornava-se, de repente, uma pergunta sem resposta. Uma história interrompida antes do último capítulo. Antes de se tornar um dos rostos mais respeitados da dramaturgia brasileira, Glória Pires já carregava nos ombros uma responsabilidade que poucos da sua idade compreenderiam. Filha do humorista Antônio Carlos Pires, ela cresceu entre estúdios, ensaios e bastidores, aprendendo desde cedo que talento exige disciplina e que exposição cobra maturidade. A infância foi breve, a adolescência acelerada. Enquanto outras jovens descobriam o mundo longe dos refletores, Glória já sustentava personagens complexas em horário nobre. Aos 19 anos, a vida lhe apresentou um papel ainda maior. Tornou-se mãe de Cléo Pires. A maternidade chegou no momento em que sua carreira ganhava força nacional, exigindo dela um equilíbrio quase impossível entre gravações longas, entrevistas constantes e a dedicação integral a uma recém-nascida. Não havia manual, não havia pausa, havia apenas a necessidade de amadurecer rapidamente.
Ao mesmo tempo, o marido vivia um ritmo profissional intenso, dividido entre estúdios de televisão e turnês musicais, ampliando a distância prática que a rotina impõe quando dois artistas estão no auge. Para o público, ela continuava sorrindo nas capas de revista. Nos bastidores, aprendia a ser firme, resiliente e estrategista da própria vida. Criar uma filha tão jovem significou renúncias silenciosas, noites mal dormidas e decisões que não podiam ser adiadas. Glória não dramatizou aquele período, mas também nunca o romantizou. Em entrevistas posteriores, deixaria claro que a maternidade exigiu entrega total e uma maturidade que não combina com ingenuidade. Foi ali que a menina definitivamente virou mulher. Não por escolha estética, mas por necessidade emocional. E talvez tenha sido exatamente nesse ponto, entre o amor pela filha e a pressão de um casamento sob os holofotes, que começaram a surgir as fissuras invisíveis de uma história que, para o Brasil, ainda parecia perfeita. Em 1983, quando a notícia da separação veio a público, não houve escândalo televisionado, não houve acusações cruzadas, não houve entrevistas dramáticas em horário nobre. Houve apenas um comunicado discreto e um silêncio ensurdecedor. O casal que o Brasil havia transformado em símbolo de romance simplesmente deixava de existir. Para um país acostumado a acompanhar cada capítulo daquela história como se fosse novela, a ausência de explicações foi mais impactante do que qualquer revelação poderia ser. Glória Pires seguiu trabalhando. Fábio Júnior manteve a agenda profissional intensa. Publicamente, não houve confronto, não houve versões oficiais detalhadas sobre o motivo do rompimento. Apenas referências genéricas a incompatibilidades e rotinas difíceis de conciliar. E talvez tenha sido exatamente essa postura reservada que transformou o divórcio em um dos maiores enigmas afetivos da cultura pop brasileira dos anos 80. As revistas especulavam, os fãs criavam teorias, mas os protagonistas optaram por preservar a intimidade. Em vez de alimentar manchetes, escolheram o recolhimento. A decisão de não expor os bastidores conferiu àquela separação uma camada quase mítica. O público tinha imagens congeladas de capas sorridentes, do casamento jovem, do nascimento da filha. De repente, tudo parecia interrompido sem cena final. Enquanto isso, a vida real continuava. Ela, com apenas 20 anos, assumia a maternidade em tempo integral, ao mesmo tempo em que consolidava uma carreira sólida. Ele expandia a trajetória artística em múltiplas frentes. O contraste entre o conto de fadas projetado e a realidade silenciosa criava um vazio narrativo difícil de preencher. E o silêncio se tornou protagonista. Um silêncio que não acusava, não justificava, não explicava, apenas existia. Durante décadas, foi essa ausência de palavras que manteve a história viva na memória coletiva. Porque quando duas figuras públicas escolhem não transformar dor em espetáculo, o mistério não desaparece, ele se eterniza. Durante quase 40 anos, a separação permaneceu envolta em respeito e silêncio. Nenhuma autobiografia reveladora, nenhuma entrevista definitiva, apenas o tempo passando e o mistério amadurecendo na memória coletiva. Até que uma nova voz decidiu falar, não como celebridade, mas como filha. Cléo Pires cresceu longe do espetáculo daquela ruptura. Tinha apenas 1 ano quando os pais se separaram. Não guardava lembranças conscientes do divórcio, mas carregava as consequências emocionais de uma dinâmica familiar marcada por distâncias. Já adulta, consolidada como artista e dona da própria narrativa, ela escolheu compartilhar sua vivência em entrevistas que repercutiram em todo o país. Suas palavras não vieram em tom de ataque, vieram em tom de processo. Cléo falou sobre a sensação de ausência paterna durante parte da infância,
sobre os sentimentos confusos que enfrentou ao amadurecer e compreender melhor o contexto daquela separação. Ao mencionar que enxergava sofrimento na mãe naquele período, trouxe humanidade a uma história que sempre foi tratada como manchete. O impacto não estava na acusação, estava na franqueza emocional. O mais surpreendente foi o desfecho do relato. Segundo ela, o pai ouviu, entendeu e não negou sua experiência. Fábio Júnior não reagiu com confronto público. Reconheceu que aquela era a percepção da filha. Ali, o enigma começou a perder a rigidez. Não surgiram provas documentais, nem revelações escandalosas. Surgiu algo mais complexo: a compreensão de que relações humanas são atravessadas por limitações, escolhas e prioridades que só o tempo revela com clareza. Pela primeira vez, o Brasil deixou de olhar apenas para o casal famoso e passou a enxergar a criança que cresceu entre dois mundos intensos. E ao dar voz à própria memória, Cleo não destruiu a história, apenas completou a parte que faltava. Depois da separação, não houve guerra pública. Houve movimento. Cada um seguiu em frente, mas de maneiras muito diferentes. Glória Pires mergulhou no trabalho com uma intensidade quase cirúrgica. Vieram papéis emblemáticos, personagens que atravessaram gerações e consolidaram seu nome como um dos mais respeitados da televisão brasileira. A postura era clara, foco absoluto na carreira e na criação da filha. Sem entrevistas revisitando o passado, sem versões emocionais expostas em rede nacional. Ela construiu uma imagem de consistência e estabilidade que falava por si. O silêncio continuava sendo sua estratégia. Enquanto isso, Fábio Júnior manteve-se sob os holofotes não apenas pela música, mas também pela vida pessoal amplamente acompanhada pela mídia. Novos relacionamentos, novos casamentos, novas narrativas públicas. A imagem do artista romântico permaneceu forte, mas passou a vir acompanhada de uma exposição constante que alimentava manchetes e comentários. O contraste entre os dois percursos se tornava evidente com o passar dos anos. De um lado, discrição e reconstrução silenciosa. Do outro, intensidade afetiva vivida à vista de todos. Nenhum dos caminhos pode ser reduzido a certo ou errado. São escolhas, são formas distintas de lidar com fama, amadurecimento e responsabilidade. Mas a diferença de postura ajudou a moldar a percepção pública sobre aquela história. Enquanto ela consolidava a ideia de estabilidade emocional, ele enfrentava as consequências naturais de uma vida pessoal mais aberta e comentada. O tempo, que antes parecia apenas prolongar o mistério, começou a oferecer perspectiva. Dois jovens que se apaixonaram sob as câmeras tornaram-se adultos lidando com prioridades diferentes. E talvez o que realmente tenha separado aqueles destinos não tenha sido um único evento específico, mas a maneira como cada um escolheu seguir depois que as luzes do conto de fadas se apagaram. Se o fim do primeiro casamento foi marcado pelo silêncio, o recomeço veio marcado pela construção. Em 1987, Glória Pires conheceu Orlando Moraes, em um momento em que já não era mais a jovem impulsiva do início da fama, mas uma mulher moldada por responsabilidades, maternidade e escolhas difíceis. O relacionamento não nasceu sob a pressão de um fenômeno midiático. Cresceu longe da euforia das capas, sustentado por afinidade, parceria e um ritmo mais maduro. Casaram-se e, ao longo das décadas, construíram uma família que se tornaria símbolo de estabilidade no meio artístico. Vieram 3 filhos, vieram desafios profissionais, vieram momentos delicados de saúde, inclusive quando Orlando enfrentou complicações graves durante a pandemia. E vieram também as declarações públicas de apoio e cumplicidade. Diferente da primeira experiência conjugal, esse casamento não se apoiava na imagem de conto de fadas juvenil, mas na escolha consciente de permanecer.
Em entrevistas, Glória já afirmou que a longevidade da relação está na capacidade de renovar o olhar e preservar o respeito mútuo, sem perder a individualidade. Não há espetáculo nessa fórmula, há consistência. O contraste com o passado se tornou inevitável. O que antes parecia paixão acelerada, agora era parceria construída dia após dia. Ao lado de Orlando, ela redefiniu o que entendia por família, ampliando o núcleo afetivo e oferecendo à filha mais velha um ambiente estruturado. Não se tratou de apagar a história interior, mas de ressignificá-la. O recomeço não foi reação impulsiva, foi decisão amadurecida. E talvez seja justamente aí que reside a transformação mais profunda. Entender que o fim de um ciclo não representa fracasso, mas oportunidade de escolher melhor da próxima vez. Ao reconstruir a própria vida com discrição e firmeza, Glória não apenas seguiu em frente, ela redefiniu completamente o rumo da sua trajetória emocional. Não houve uma entrevista bombástica. Não existiu uma confissão em horário nobre. Glória Pires nunca sentou diante das câmeras para detalhar o que aconteceu em 1983. E ainda assim, aos 62 anos, algo ficou claro. Ao longo das últimas décadas, em declarações sobre maternidade, amadurecimento e escolhas de vida, ela deixou escapar verdades que dizem muito sem precisar mencionar nomes ou datas. Falou sobre o peso de ter sido mãe muito jovem, sobre a responsabilidade que chegou antes do tempo, sobre a necessidade de crescer rápido para sustentar não apenas uma carreira em ascensão, mas uma filha pequena que dependia integralmente dela. Em diferentes momentos, reconheceu que não foi simples, que houve exaustão, que houve momentos de solidão emocional. Essas falas nunca vieram acompanhadas de acusações diretas contra Fábio Júnior, mas trouxeram contexto ao que o público sempre tentou entender. O que ela admitiu, de forma madura e indireta, é que determinadas escolhas foram necessárias para preservar equilíbrio e dignidade, que nem todo relacionamento consegue sobreviver às pressões de juventude, fama e agendas incompatíveis, e que sair de uma situação desgastante pode ser um ato de coragem, não de derrota. Ao falar sobre a importância de respeito, parceria e presença na construção familiar ao lado de Orlando Moraes, ela acabou revelando, por contraste, aquilo que talvez tenha faltado no passado. Não houve dramatização, houve coerência. O que muitos esperavam como revelação escandalosa transformou-se em algo mais profundo. A admissão não veio em forma de manchete, veio em postura, em trajetória, em estabilidade construída ao longo de quase 4 décadas. E talvez seja exatamente isso que o Brasil finalmente compreendeu. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Elas se tornam evidentes quando a vida responde por nós. O tempo não apaga histórias, ele as reorganiza. Aquilo que nos anos 80 parecia um rompimento abrupto, quase inexplicável, hoje ganha contornos mais claros quando observado à distância. Glória Pires não precisou publicar memórias reveladoras nem revisitar o passado em entrevistas confessionais. Sua resposta veio em forma de trajetória. Décadas de estabilidade profissional, uma família estruturada, uma postura pública coerente com o que sempre defendeu: discrição, responsabilidade e maturidade emocional. O mesmo vale para Fábio Júnior, cuja história também evoluiu com o tempo, entre aprendizados, novos relacionamentos e reconciliações familiares. O que antes era mistério, hoje parece resultado de juventude intensa somada à pressão da fama e às limitações naturais de 2 artistas em ascensão. A verdade que o tempo confirma não está em um único evento específico, mas nas consequências das escolhas. O divórcio que chocou o país não destruiu carreiras, nem desfez famílias. Pelo contrário, abriu espaço para caminhos mais alinhados com quem cada um se tornou. Ao observar o presente, é impossível ignorar a estabilidade construída após a ruptura.
O silêncio, que durante anos foi interpretado como segredo, talvez fosse apenas proteção. Proteção da filha, proteção da intimidade, proteção de uma história que não precisava virar espetáculo para ser compreendida. Hoje, ao olhar para trás, o que resta não é escândalo, mas perspectiva. A separação deixou de ser um enigma dramático e passou a ser entendida como ponto de inflexão. Nem vilões, nem heróis, apenas seres humanos atravessando fases diferentes da vida. E essa talvez seja a revelação mais impactante de todas. O tempo não apenas revela a verdade, ele mostra que algumas decisões, mesmo dolorosas, foram fundamentais para que cada um encontrasse o lugar onde finalmente poderia permanecer. O tempo não apaga histórias, ele as reorganiza. Aquilo que nos anos 80 parecia um rompimento abrupto, quase inexplicável, hoje ganha contornos mais claros quando observado à distância. Glória Pires não precisou publicar memórias reveladoras nem revisitar o passado em entrevistas confessionais. Sua resposta veio em forma de trajetória. Décadas de estabilidade profissional, uma família estruturada, uma postura pública coerente com o que sempre defendeu: discrição, responsabilidade e maturidade emocional. O mesmo vale para Fábio Júnior, cuja história também evoluiu com o tempo, entre aprendizados, novos relacionamentos e reconciliações familiares. O que antes era mistério, hoje parece resultado de juventude intensa somada à pressão da fama e às limitações naturais de dois artistas em ascensão. A verdade que o tempo confirma não está em um único evento específico, mas na consequência das escolhas. O divórcio que chocou o país não destruiu carreiras, nem desfez famílias. Pelo contrário, abriu espaço para caminhos mais alinhados com quem cada um se tornou. Ao observar o presente, é impossível ignorar a estabilidade construída após a ruptura. O silêncio, que durante anos foi interpretado como segredo, talvez fosse apenas proteção. Proteção da filha, proteção da intimidade, proteção de uma história que não precisava virar espetáculo para ser compreendida. Hoje, ao olhar para trás, o que resta não é escândalo, mas perspectiva. A separação deixou de ser um enigma dramático e passou a ser entendida como ponto de inflexão. Nem vilões, nem heróis, apenas seres humanos atravessando fases diferentes da vida. E essa talvez seja a revelação mais impactante de todas. O tempo não apenas revela a verdade, ele mostra que algumas decisões, mesmo dolorosas, foram fundamentais para que cada um encontrasse o lugar onde finalmente poderia permanecer. Depois de tudo que vimos, fica uma reflexão que vai muito além de um casal famoso dos anos 80. Nem todo fim é fracasso, nem todo silêncio é culpa. Às vezes, a decisão mais difícil é também a mais necessária. Glória Pires seguiu em frente com postura. Fábio Júnior trilhou o próprio caminho. E o tempo mostrou que a vida não termina quando um casamento acaba, ela se reorganiza. Agora eu quero saber de você. Você acredita que é possível transformar uma dor em recomeço verdadeiro? Ou acha que certas histórias, quando se rompem, deixam marcas impossíveis de reconstruir? Escreva aqui nos comentários a sua opinião e me diga também de qual cidade e país você está assistindo. Se essa história trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos capítulos. Porque por trás da fama sempre existe uma verdade que só o tempo consegue revelar.